Comecei a gravação. Boa tarde a todos, aqui é o professor Manfred, nossa aula de reforço de programação em C++. Nosso assunto de hoje é função, e a nossa data é no dia 20/5/2020. Boa tarde a todos aí que estão dentro da sala nesse momento. Pessoal, vamos falar um pouquinho sobre função. Na verdade, eu sempre gosto de jogar perguntas dentro do processo para facilitar a concepção da ideia da função, porque ela vem como um facilitador aí dentro desse processo de desenvolvimento de programas, né? Então, uma função, ela, no conteúdo aí da primeira fase, seria o último assunto a ser abordado, né? Um assunto que vai fazer o fechamento de todos os teus algoritmos até o momento, tá? Sempre quando vocês pensarem em função, todo mundo está me escutando bem? Sim. Estão conseguindo ver bem o quadro aqui, a tela? Também, sim. Deixa eu aumentar um pouquinho o som, que parece que está meio baixo o meu som para escutar vocês. Perfeito. Então, eu sempre gosto de pensar em um bonequinho, o que ele pretende fazer no desenvolvimento do algoritmo dele, como ele vai segmentar. Hoje nós temos uma estrutura dentro do algoritmo que ela trabalha da seguinte situação, né? Nós temos o include stdio, que nós usamos stdio nesse momento, vai ter mais no futuro, que seria a inclusão da biblioteca, né? Nós temos o nosso função principal, deixa eu dar um espaço aqui dentro. E fecha o nosso algoritmo dessa forma, né? Nosso algoritmo, a base dele, a forma que nós vamos trabalhar com ele, ele tem essa base. Na verdade, nós temos a inclusão das bibliotecas, que na verdade está no primeiro momento aqui. Nós temos o meu código principal, que é o meu código principal. E dentro dessa lacuna, todos os nossos algoritmos estão sempre desenvolvidos dentro dessa estrutura aqui dentro, né? Então, sempre nós vamos desenvolver ele dentro desse quadrado aqui que eu desenvolvi. Sempre vai estar aí dentro. Agora, nós temos que entender algumas coisas que vão começar a aparecer dentro desse cenário. Primeiro, a ideia de variáveis, que se chama variáveis globais. Minha caneta está meio ruim. Meu filho começa a tentar escrever com ela e acaba meio detonando a ponta da caneta, então ela fica mais grossa. Então, variáveis globais, ficou bem junto. O que são essas variáveis globais? As variáveis globais, ela vai estar fora da minha função principal, onde eu vou declarar aqui dentro desse processo, ou fora desse bloco, né, alguma coisa assim, int a. Esse a que eu tenho aqui dentro é uma variável global. Ela vai pertencer para qualquer tipo de função. Quando eu declaro aqui int b, esse b é uma variável que chama local. Local e o global. Então, eu tenho esses dois tipos de variáveis. Variável, quando está dentro de uma função, é local, e quando está fora, é uma variável global. Tá? Então, isso vai fazer parte da nossa estrutura de como vamos desenvolver os nossos algoritmos. Então, tem que pensar dessa forma aí. Então, o desenvolvedor vai ter que pensar de forma diferente. Quando você vai pensar em uso de função, na verdade, você já trabalharam com uma função, porque a função principal é uma função. Na verdade, é um dos tipos de função que é
sem entrada e com retorno, né? Então, seria esse tipo de função. As funções que existe hoje pode ser da magnitude que você quiser fazer. Na verdade, normalmente você vai segmentar, você vai criar blocos de códigos que vão ser reutilizados dentro do teu algoritmo em algum momento. Então, vocês vão estar usando elas como nós temos lá a função printf, né? A função printf é uma função que está dentro da biblioteca Stdio, onde eu vou imprimir dados em tela. Então, se eu não tiver ela, eu não consigo fazer isso. Alguém criou essa função chamada printf para que eu pudesse usar ela. Então, agora nós vamos começar a criar as nossas funções. Então, para leitura de dados, para impressão, para um raciocínio lógico, e o mundo é pequeno pela quantidade de tantas funções que você pode ser criadas. Né? Então, todo o algoritmo acaba tendo muito estrutura de função. Deixa eu pegar um exemplo, só para vocês entenderem. Deixa eu pegar um algoritmo aqui da robótica mesmo, para poder representar de forma melhor. Pegar qualquer algoritmo aqui. Vamos pegar esse PPN motor modelo A e modelo B aqui. Vamos pegar o modelo A. Tá? Isso aqui é um software que eu construí para automatizar a leitura PPN, que vem de controle remoto, tá? De um rádio controle, de um aeromodelo ou num carrinho, para que eu pudesse jogar essa informação no Arduino, e essa função no Arduino pudesse eu controlar com o Arduino usando controles normais. Então, na verdade, aqui, esse modelo ele foi usado para um tipo de carrinho que nós fizemos lá, tipo, seriam os modelos de robô de combates didático, né? Dentro dele aparece o seguinte: eu criei duas bibliotecas, uma chamada Turning e outra chamada Motor. Essas duas bibliotecas são bibliotecas externas, aonde eu tenho algumas funções específicas, né? Eu tenho uma função do turning para poder ler. O turning é porque é o nome do controle, tá? Que eu desenvolvi para esse tipo de controle. Então, ele lê o controle usando alguns parâmetros de entrada. E esses parâmetros de entrada que eu tenho, ele joga em duas variáveis, que é o canal 1 e o canal 2 do controle. E ele joga para o controle de motor, que eu trato a direita e a esquerda, frente e ré, dentro desse cenário baseado ao stick do controle. Então, esse seria o meu potenciômetro do controle, como ele vai estar trabalhando. E nada menos que uma função, ela aparece aqui em duas formas. Então, esse aqui é o controle do motor, talvez seja um pouco mais fácil para vocês entenderem nesse momento. Então, eu tenho um protótipo dela, sempre vou ter como ela vai ser criada, então ela recebe a velocidade da esquerda e a velocidade da direita, né, esse controle do motor. E aí, dentro desse controle de motor, eu tenho algumas opções, onde eu vou definir estados, que são as portas digitais para aquele cenário, e vou tomar atenção na minha regra de como que eu vou trabalhar isso. Ajustes do motor da esquerda, ajustes do motor da direita, e depois, na verdade, o controle do analógico aqui dentro. Então, eu fiz uma magnitude que eu passo o valor de 0, de menos 255 a mais 255. E aí 0 é que está parado e 255 vai para um sentido e menos 255 vai para o outro. Então foi uma brincadeira aí com um projeto de robótica que eu usei função. E você nota que os algoritmos, aqui tem um outro modelo de função, um pouco mais complexo, que aqui na verdade eu uso o ponteiro, né, que é do turn, para poder fazer a leitura do controle. E o meu código necessariamente fica um código mais limpo, mais enxuto, só na verdade no que eu preciso ser feito, né? Então, é uma coisa bem interessante dentro do cenário. Aí vem as nossas perguntas, né? A primeira pergunta, o que é uma função, né? Uma função é uma divisão de código, onde eu tiro uma parte de um código específico, tá? E esse código, eu vou usar ele fazendo uma chamada para ele, não necessariamente dentro da minha estrutura principal. Ele não vai estar mais aqui, o meu código. O código não vai estar mais aqui. Eu vou dividir ele, vai ficar mais limpo o processo. Né? Então, o que é uma função? É uma divisão de código para que eu possa fazer uma função específica. Né? Na verdade, fica até
falando da mesma forma, né? Um processo específico de um algoritmo. Podemos trocar a palavra. Para que deve ser usada a função? Na verdade, para que deve, não. Você deve usar para tudo função. Tudo que você começar a construir, e na verdade você vê que o algoritmo começou a ter um número de linhas maiores, assim, 5 linhas, alguma coisa, você cria uma função. Cria uma entrada de dados, né, para ela, ou não, ou faz um procedimento. Você cria essa para poder utilizar. Então, o teu algoritmo vai ter muita função a ser utilizada. Né? Então, você vai sempre estar utilizando. Então, é usado para tudo. Então, a partir desse momento, os nossos algoritmos vão aparecer função de monte. E vocês precisam entender como manipula essa função. As funções são divididas em 4 tipos. Eu vou apagar aqui. Quatro tipos. Então, na verdade, eu tenho 4 tipos de função. Tem 4 tipos de função. O que são esses 4 tipos de função? Necessariamente ele está relacionado como eu vou operar ela. Eu vou brincar um pouquinho da estrutura de uma função. A estrutura da função é assim. Eu defino primeiro um tipo. E esse tipo, na verdade, é a minha entrada. Depois eu defino um nome. Depois eu abro um parênteses. E depois eu defino um tipo. Fecho o parênteses. E abro as chaves. Então, a estrutura de uma função, ela trabalha dessa forma. No primeiro campo do tipo, é a minha saída. O nome é o como eu vou chamar a função. Sinceramente, nome da função. E o tipo que eu tenho aqui dentro é a minha entrada. Então ela trabalha dessa forma. Saída, nome, entrada. Quantas saídas eu posso ter na função? Uma só. Só posso ter uma saída. Um tipo de saída. Um inteiro, um float, um real, um char, um double, um dado estruturado. Só posso ter um tipo de dado. Quantos dados eu posso ter tipos de entrada? N. Muitos. Eu posso ter vários dados de entrada. Eu posso ter 10 informações entrando e retorna sempre uma. Então, isso é uma dificuldade. Às vezes o pessoal quer retornar mais dados, né? Eu quero retornar lá 5 tipos de dados, 6 tipos de dados. Aí você usa um conceito que, na verdade, vamos ver mais adiante. Eu não sei se ainda nesse semestre, mas a princípio, talvez sim, que é o uso de ponteiro para poder fazer isso. Aí, na verdade, minha função não tem mais saída e eu uso ponteiro, que eu manipulo diretamente a área de memória. Tá? Então, ela tem essa característica aqui. Então, deixa eu só escrever aqui a estrutura. A estrutura. Tipo de variável. Nome da função. Abre parênteses. Tipos. Tipos de variáveis. Corchetes. E aí eu tenho dentro dessa forma. Eu sempre vou ter um return. Tipo da variável.
Esse return, ele é opcional, tá? Ele vai aparecer se... vai aparecer se houver saída de dados. Ele só vai aparecer se houver saída de dados. Tá? Como nossa estrutura principal lá, a nossa função main, ela tem uma saída de dados que é o return 0. Então, vai aparecer só se houver uma saída de dados. Então, essa é a estrutura de função. Como que eu brinco com essa estrutura de função? Vamos lá. Quais são esses 4 tipos aí? Então, esses 4 tipos eles estão necessariamente relacionados ao que eu vou trabalhar com entrada ou com que saída. Então, o primeiro tipo de função que eu tenho, sem saída e sem entrada. Esse seria o primeiro tipo. O segundo tipo seria com saída e com entrada. Terceiro tipo, sem saída com entrada. O quarto tipo de função seria com saída e sem entrada. Tá? Então, ela vai trabalhar dessa forma aí e vai manipulando sempre com ou sem a minha entrada dentro do processo. Então, basicamente seria isso. Vamos ver um exemplo de função usando com entrada e com saída, que seria o exemplo mais completo de uma função necessariamente para nós estar trabalhando. Então, eu vou fazer uma problemática aqui dessa brincadeira. Dado um dado, dado 2 números, assim, dado 2 números, dado 2 números, construa uma função para somar eles. Bem simples. Então, esse é o nosso problema aí do nosso exemplo. Tá? Dado 2 números, construa uma função para somar eles. Vamos lá. Dentro da codificação, vou criar meu include stdio. Vou incluir a minha biblioteca padrão. Vou criar minha função principal. Dentro da estrutura de função, eu tenho um pré-requisito a ser feito, que eu preciso fazer um protótipo, né? Protótipo da função. O que é esse protótipo da função? É a mesma função inserida entre as bibliotecas que você vai criar e entre a função principal. Por quê? Esse protótipo de função, que eu defini nessa linha, ele vem promover uma leitura sequencial do teu algoritmo. O teu algoritmo é uma leitura sequencial. Cada linha ele vai ler na sequência.
Então, se eu não coloco isso antes da minha leitura da função principal, eu não consigo saber se a função existe ou não. Então, ele vai dizer, pode ser que existe, pode ser que não existe. Não sempre vai ter esse tipo de cenário. Só um minutinho. Vamos lá. A primeira situação é criar o protótipo da função. Vai ser feita aqui dentro dessa estrutura, entre include e main. Protótipo da. No caso, a nossa função tem um dado, 2 números, some eles. Né? E o retorno vai ser. Então, a minha função ela tem uma entrada, são 2 números, e ela tem uma saída de um número. Eu vou jogar tudo como inteiro. Int, eu vou chamar essa função chamada soma. E essa soma eu recebo um inteiro A e um inteiro B. Esse é o meu protótipo dela, que eu vou construir depois que eu trabalhar com toda a função. Ela vai ser o meu processo matemático. Né? E aí eu estou dividindo o meu processo em uma função. Primeira pergunta que eu tenho que fazer, que eu sempre faço para vocês, quais são as variáveis? Quais são as variáveis, pessoal? Números. A e B? A e B, os números, então. Eu vou chamar ela de int número 1 e número 2. Propósito, até para vocês saberem que isso aqui, que ele está aqui dentro, esse número 1 é uma variável local que só pode ser consultada pelo main. E essa variável A é consultada só para a função soma. Tá? Variáveis são essas. Qual seria a minha entrada de dados? São minhas entradas de dados. Requisitar os números. Os números, então. Int f, digite o primeiro número. Scanf, porcento i, e-comercial, número 1. F-flush, stdin. E agora o segundo número. Digite o segundo número e eu guardo o segundo número. Perfeito. Essa é a minha entrada. Normalmente eu tenho uma chamada que é o processamento. Lembra disso? Que eu dividia em 4 etapas, 4 perguntas. O processamento, ele vai estar relacionado diretamente à função. Sempre. Sempre relacionado diretamente à função. Então, qual é o processamento dos dados? Qual é o processamento dos dados? A minha função. Int soma, int A, int B. Int S, que seria, vou chamar de, não posso chamar de soma porque eu já trabalhei a palavra soma, então eu não posso usar 2 vezes ela. É só uma vez que eu posso estar utilizando um algoritmo inteiro. Então, vou chamar ela de S, e vou dizer o seguinte, S recebe A mais B, e eu tenho um return S. Então, essa é o meu procedimento eu passo 2 dados para ela me retorna a soma. Agora vem a minha pergunta. Quais são as saídas de dados? São a saída de dados. Não é a soma? A função. Beleza. Então, vou fazer o seguinte. Int f soma e porcento i. Soma e porcento i.
vírgula, vou chamar a função soma, abro parênteses, passo o número 1 e o número 2. Então, aqui eu estou fazendo uma chamada direta, ó. Eu estou chamando a função para fazer a soma. Se nessa soma tivesse qualquer outro tipo de cálculo, ele trabalharia de forma transparente referente a isso. Não importa. Não importa para o usuário entender como que faz a soma. Importa que eu passei 2 parâmetros e ele vai me dar um resultado. E é isso que eu vou imprimir. Então, meu programa, eu segmentei ele. Em vez de colocar essa informação aqui dentro, eu coloquei fora. E essas variáveis que tem número, na verdade, ela acontece bem assim, ó. Esse número, quando eu insiro aqui dentro, ele guarda o conteúdo. Lá o conteúdo digitado para a pessoa, digamos um 3. Eu vou mandar o 3 para cá, que vai ser guardado na variável A. E digamos, o número 2, eu coloquei o 4. Então, ele vai guardar na variável 2, o número 4. E quando eu passar aqui, eu vou passar o número 4 para a variável B. Então, a variável A tem 3 e a variável B tem 2. Somo as duas guardando em S, vai me dar 3 e 2, eu falei, né? 5. Foi isso? Tá. 5. E essa soma dessas de 3 e 2 que eu recebi vai retornar para a minha função a soma dela, que é 5. E aqui dentro, o retorno é só o que vai ser impresso. E esse valor impresso vai imprimir na variável formatada aqui, através do printf. Então, ele faz essa brincadeira aí interessante, além de ter segmentado o algoritmo. Vou rodar o algoritmo só para verificar se tem algum erro. Coloquei lá como 3 e 2, a soma é 5. Perfeito. Funcionou de forma correta. Não sei se eu consigo mandar toda essa parte, eu vou jogar no Notepad, tá, pessoal? Notepad, o endereço é esse aqui, tá? Difícil? Não. Ô, professor, só uma pergunta. Vou falar. Tem como eu simplesmente jogar esse processamento em soma, numa outro arquivo, e na hora que eu botar o include, só botar o include soma ali? Posso. Na verdade, não é o nosso assunto, mas posso. Vou fazer isso aqui só para te mostrar, né? Eu vou criar um novo arquivo aqui dentro. Novo, arquivo fonte. Vou salvar isso aqui como .h e vou chamar ele de soma.h. Tá? Esse soma.h eu preciso copiar o protótipo da função. Copiar. E preciso copiar a função. Protótipo e a função. Basicamente isso que eu preciso, tá? Nesse primeiro momento, para vocês entenderem. Existem outras situações, mas é o suficiente. Vou salvar esse arquivo como V2, só para entender que ele é diferente. E aqui dentro eu vou colocar include, aspas, soma.h. Na verdade, como não está na base raiz, onde estão as bibliotecas, ela na verdade é uma biblioteca que você tem que dizer onde está o caminho. Vou salvar ela e vou salvar isso aqui. A partir de agora, a minha função soma está vindo através de uma biblioteca externa. O algoritmo está da mesma forma, somando igual. Era isso que tu queria perguntar, Éder? Era isso mesmo. Entendeu? É só criar um arquivo, colocar o protótipo dela e colocar a função. Sempre o protótipo na frente, tá? E o algoritmo está dividido. Ok, pessoal? Mais alguma dúvida? Quer que eu mande esse algoritmo também para o... Depois eu compacto isso aqui e vou mandar tudo lá no grupo do WhatsApp, tá? Para vocês terem também. Esse assunto é um assunto que é passado em estrutura de dados, mas eu acredito que alguma das fases de programação, acho que menos a fase do Eduardo, que está um pouco atrasada, Eduardo, por causa dos feriados, as outras vão ter assunto a mais aí no semestre antecipando. A ideia é que todos fiquem iguais depois, mas vamos ver
vai estar acontecendo aí. Ô, professor, Oi? a aula que o professor dá para a turma B é na segunda-feira, correto? Isso, na segunda-feira. Ela está adiantada agora. E não teria como falar com o professor Maurício se há a possibilidade, por exemplo, na segunda-feira é o dia do nosso soft skill. A gente assistir a aula da turma B também? Não seria uma possibilidade? Você não precisa nem perguntar para o Maurício isso, tá? Você é só entrar no convite da aula e assistir ela junto. Pois é, porque essa aula de segunda-feira ela não aparece para nós no convite, né? Ah, não aparece o convite para vocês? Não, eu acho que deve ser pelo um conjunto de e-mails, alguma coisa assim. Ela não aparece a aula da turma B para nós. Não entendi. Mas eu posso pôr, na verdade, podemos conversar isso. Até o Maurício pediu para ver a questão do representante de sala, né? A tua sala já tem um representante, né? É o D'Artagnan. Tem aí a Jéssica, ela saiu, né? Ela desistiu do curso. E, Éder, quem é o representante da sala? Oi? Quem é o representante da tua turma? Eu acho que não temos. Vou dar uma perguntada ali no grupo. Tá, eu precisava ver isso. Na verdade, a aula de vocês é na segunda. A ideia é que a gente tem, mas não lembro o nome. O Murilo é de Jaraguá? Não, Joinville? Tá. Você consegue ver quem é o representante de sala da primeira fase também? Acabei de perguntar ali no grupo mesmo. É o Éder que é o representante? Não, ainda não. Mas se a turma quiser, tudo bem. Vamos eleger aí, votação agora aqui. Tá. Eu acho que, no meu ponto de vista, Eduardo, não tem nenhum problema vocês assistirem. Não vai impactar na minha aula nada. É só o problema do horário de vocês, né? Eu não sei se tem alguma coisa no soft skill. Hoje, no pessoal da primeira fase, a fase A, ela tá... Na verdade, nós terminamos de corrigir os exercícios sobre função. Terminamos o assunto, né? Referente a isso. Eles vão entrar agora com alguns trabalhos um pouco mais específicos para aumentar a questão do nível de programação. O pessoal de Jaraguá termina na quinta-feira essa semana. E vocês ainda não entraram nem em vetor, né? Agora eu não passei vetor ainda, né? Não. Então vocês estão atrasados um pouco. Por causa de 2 feriados consecutivos, né? Na verdade, nós tivemos um feriado, acho que foi de 1º de maio, Dia do Trabalhador, e outro da Páscoa, né? A gente estava adiantado e, por fim, agora a gente está atrasado. Então é mais ou menos isso. Mas talvez podemos marcar uma aula, talvez, extra num sábado, alguma coisa assim, dá para pensar alguma coisa assim também, caso precise. Eu acho interessante. Por mim, eu tô dentro. Não. Mas, apesar que quem assiste as aulas, mesmo que for por reprise, eu não consegui assistir todas as aulas no horário, né? Mas para a prova, eu estudei pelas aulas de recuperação aqui, foi muito bom. Entendi. O que aconteceu, por causa da turma de vocês, que é a turma A, eu tive que segurar a prova de todo mundo, né? Até vocês aplicar a prova de vocês, que foi semana passada. Então, todo mundo ficou com as notas atrasadas devido à turma A, porque, na verdade, eu tive que fazer um corte baseado na turma A, o conteúdo. Mas tranquilo. Se tiver a possibilidade da gente ver, é tranquilo. O pessoal de Jaraguá e o pessoal de Joinville, da turma B, eles acabaram tendo assunto que não caiu na prova. Eles já tiveram assunto e não caiu na prova, porque eles estavam adiantados. Então, foi mais ou menos nesse cenário. Então, por isso que eu dei uma segurada na prova e devo entregar ainda essa semana aí para todo mundo as notas devido ao atraso da turma A de Joinville. Que, na verdade, como eu sou o mesmo professor, até para poder dar o mesmo critério para todo mundo, né? Não ser uma ser mais diferente que a outra, sem ser homogêneo. Tá? Não, mas tranquilo isso. Nem se preocupe, professor. A gente está bem de boa com isso. Então, vamos estar trabalhando referente a isso. Talvez podemos conversar com o Maurício para jogar para a turma A.
para a turma B e na segunda, como vocês têm soft skill. Isso eu não vejo nenhum problema referente a isso. É só o problema que agora eles estão adiantados, então vai dar um problema. Só que no meu cenário, agora na revisão, eu estou nivelando por todas, né? Então, na verdade, trabalhamos a questão de função aqui, que é o assunto que vocês vão ver ainda adiante, né, Eduardo? Está sendo muito bom. Eu acho que a gente poderia passar as aulas de revisão lá, pedir para o pessoal assistir essas aulas de revisão. O pessoal tem tempo para assistir, dá para conciliar num final de semana, num sábado, perder um sábado ou um domingo aí, que não perde, ganha, na verdade. E daí a gente está alinhado para assistir a aula da segunda-feira também. Pode ser, pode ser. Vamos dar continuidade, o nosso tempo é curtinho, né? É uma horinha só. Então, o assunto de função seria isso. Não sei se vocês conseguiram entender a magnitude, então eu tenho esses tipos de estruturas. E eu gostaria de passar agora um problema para vocês, né? Uma problemática, né? Um exercício aí para desenvolver isso. Usando a mesma sistemática que eu fiz no outro exercício, no outro exemplo, só que agora eu quero que vocês criem uma calculadora, né? Eu quero que vocês... O meu problema vai ser: construa uma função que simule uma calculadora. Simule uma calculadora. Como entrada, dois números e um char do sinal. Sinal seria mais, menos, tá? Então, construa uma função que simule uma calculadora. Com entrada, dois números e um char de sinal. E com saída, o resultado. Então, com a saída, o resultado. Vou dar um tempozinho aí para vocês, 10 minutinhos para fazer essa questão. Tá? Esse vai ser o nosso exercício. Exercício 12. Vou fazer o protótipo da função para que faça vocês entenderem melhor. Viu a mensagem que o pessoal colocou? Murilo, talvez tenha uma função para cada conta? Não, na verdade não vai ter uma função para cada conta. Você vai ter um switch dentro dela que você vai usar para a seleção do dado. Que eu vou passar para a minha função qual é a operação que eu vou trabalhar. E ela vai dividir. Então, quando eu quiser calcular, eu chamo calculadora, dois números e a operação que eu quero. Na verdade, até poderia ser assim, né? Mas ficaria melhor a impressão da calculadora. Eu coloco a operação a operação que eu quero e a soma. Tá? Vou dar 10 minutinhos para vocês fazerem, depois eu corrijo com vocês. Vou colocar um temporizador aí. Valendo tempo.
Deixa eu ver, alguém me perguntou o seguinte, ela deve ser um menu, não precisa de menu, tá? Tu só passa a operação e ela só vai tratar. Receba os dados e trata a soma, não precisa nem ter entrada, você pode chamá-la direto, pode ser bem simples. A ideia é fazer a função mesmo.
Professor? Manfred? Oi, Eduardo, pode falar. Ali, quando a gente está criando o int ali, né? A gente tem que colocar o int 1, o int 2, soma, subtração, a multiplicação e divisão, já no int, No ou int- não? Aqui? Ops, deixa eu ver. Ah, Isso. Opa, não entendi, desculpa. volta a tua pergunta. Eu já coloco aí em cima, eu já coloco a multiplicação, a divisão, a subtração. Sim, vai colocar através do char, né? A pessoa vai passar em char isso. Ah, então tá, beleza, obrigado. Beleza? Vamos lá, pessoal. Vamos fazer comigo aqui, ó, a funçãozinha. A função vai ser o seguinte. Return vai ser o meu R, tá? Que vai ser o meu resultado. Vou colocar aqui um int R, onde eu vou pegar a operação. Não estou tratando, na verdade, talvez seria mais interessante que fosse float, por causa da operação de divisão. Mas, definir inteiro, então fica inteiro. Olha só que interessante. Dentro desse processo da minha estrutura, que é a minha função que eu estou necessariamente desenvolvendo na calculadora, eu vou fazer um switch e vou receber o B. O B é o meu estopim para onde que vai os meus comandos. Caso for subtração, eu tenho essa operação. Na verdade, eu não preciso ter... R vai receber A menos B. Case. Caso a operação seja soma, R vai receber A mais B. Faltou os 2 pontos lá em cima, professor. Obrigado. Caso for multiplicação, ele vai receber R recebe A vezes B. Caso seja divisão, eu vou receber R recebe A dividido por B. Então, vai ser só as operações. Não preciso ter default, porque, na verdade, é uma função específica. Então, aqui, na verdade, eu transformei minha calculadora. E agora, olha que jogada interessante. Printf, porcento i, e eu faço a calculadora. Chamo calculadora 1, mais fez. E aí o meu calculador já está funcionando. Eu passo a opção da calculadora, olha que legal. Vai responder a soma, né? Que seria 4. Opa. Tô com um break aqui dentro. Ah, não, a divisão é o contrário. Mal, hein? Soma. Não vai 44. Passo 1.
Deu 44, não entendi por quê, mas deixa eu entender o que está acontecendo. A calculadora recebe 1, que é número na condição 1. Char operação, ok. Char na opção, vai para a calculadora. R recebe A mais B. Deu um errozinho aqui, deixa eu só entender por quê. Ainda não achei o meu erro. Tem que vir 2 vezes. Eu não achei meu erro, mas tudo bem. Tem alguma coisa errada na minha função. Está entrando na sequência certa. Você está somando errado. A minha variável B recebe a calculadora. Se alguém viu que eu fiz errado, me avise, por favor. Retorna inteiro. Cinquenta e três, nada a ver. A inteiro, C inteiro. Recebe A, recebe C. Switch na opção B, seleciona a opção certa. Tá aí ainda? Que maluquice. Se não achar o erro, por que tá dando a soma errada, eu não entendi ainda. Não é variável, ele entra na opção calculadora certa. Deixa eu fazer um negócio. Recebendo lá. Ai, e
Ah, claro. Agora achei meu erro. Não é A e B, é A e C. Ô, pessoal, não me ajudaram? Entenderam que eu errei? O olho não tá tão treinado assim ainda. Porra, que erro tosco. Beleza, vou colocar 10 aqui, 10. Aqui, amigo. Se fosse tela preta, eu acho que eu conseguia ver. Tá bom, agora foi. Passou um limite, deixa eu tirar esse aqui também. Eu tenho uma função simples que eu vou jogar no Notepad para vocês, agora tá certo? Que faz a soma. O professor só estava demonstrando que o menor dos detalhes pode acabar com o código. Na verdade, o cálculo estava errado e não tinha entendido por quê. Porque quando eu comecei a função, eu fiz A e B primeiro, né? No meu raciocínio. Depois eu coloquei C. Eu falei, não, vou fazer diferente para parecer a operação matemática. E aí, quando eu fui resolver, eu resolvi também A e B. Na verdade, eu estava somando o valor do char, que era a soma, e provavelmente daria mais o valor que eu estava. Então, acabou gerando um probleminha aí. Vamos só rodar aí, na verdade, a ideia é terminar. É bom que vocês vejam que acontece o erro e tem que identificar onde está acontecendo. Tá? Eu fiz algumas formas de debugar e depois encontrei o erro. Então, uma função de calculadora. Agora, quando eu quiser calcular qualquer operação, eu chamo calculadora e passo o primeiro número, a operação, e o segundo número, calcula. Legal, pessoal? É legal, mas tá dando um erro do caramba. Tá, mostra aí a tela. Vou parar a minha. Engraçado que é sempre assim, né? Não tem problema. Eu copio, Mas fácil ver do outro. eu copio linha por linha igualzinho e dá errado. Oi? Deixa eu ver. Não apareceu nada aqui, Éder. Peraí. Tô na apresentação, você tá não. Deixa eu ver inteiro. Foi? Não? Agora foi. Tá. Ele está dizendo que a calculadora não está definida, né? Calculadora. Acho que tem um L a mais ali. Tem no processamento ali tem um L. Cálculo, tem um D no meio do ladora. Calculadora. Aí, Perfeito. Só que deu operação zero, por quê? Não sei, botei 1 mais 3, era para sair um 4. Não, é que na verdade você não colocou return, né? Falta no final lá fazer o fechamento. Na tua função. Desce um pouquinho mais o código. Não, return é R. Aí, na verdade, a tua operação ali é B, né? Não C. O char é B. Agora pode rodar. Agora foi. Fechou? Fechou, obrigado. Pessoal, uma boa noite para todo mundo, uma boa aula e até a nossa próxima aula aí da tarde, que é amanhã, de robótica, tá bom? Beleza. valeu, Boa noite. Valeu, um abraço. Valeu.